Tá, então eu vou apresentar o ASDF para vocês. O que é o ASDF? Ele é um programa, posso dizer assim, escrito em Shell, então é um script lá, né, que roda como se fosse um binário no Linux. E a ideia dele é gerenciar múltiplas versões de uma mesma ferramenta na mesma máquina. Então, por exemplo, eu vou trabalhar ali com o Node. E a versão corrente do Node é a 15 ponto alguma coisa, não me lembro de cabeça. Só que eu preciso dar manutenção num negócio um pouco mais antigo, numa versão, sei lá, 8 ponto alguma coisa. Como que eu tenho ao mesmo tempo duas versões da minha máquina? É um pouco chato de gerenciar isso. E o ASDF ajuda. Não só a gerenciar as ferramentas, mas as versões também. Isso que é o interessante dele. Antes de mostrar como ele funciona, eu vou mostrar por que ele funciona. Tá? Então, qual que é a ideia dele? Ele funciona como um binário na sua máquina, igual, por exemplo, o LS. Isso aqui é um conceito que eu vou explicar, não tem nada a ver com o SDF, tá? Então, como que o sistema operacional, quando digita LS, ele sabe como aonde encontrar esse binário, né? Aonde que está o LS? O LS é um programa. Então, where is LS? Está falando aqui, ó. Ele está lá no /bin. Então, se eu for direto, né, dar um /bin /ls, o resultado é o mesmo. Eu posso fazer aqui, ó, passar os argumentos. Beleza? Então, como que o sistema operacional sabe chegar lá no LS? Existe uma variável de ambiente chamada path e ela conta para o sistema operacional quais são os diretórios que ele deve procurar um binário. Então, quando eu digito LS aqui, existe toda uma hierarquia, né? Primeiro ele procura na pasta corrente. Tem alguma coisa aqui para eu executar com esse nome? Não tem. Aí ele vai lá para path. Essa variável de ambiente, vou dar um eco nela aqui, ó, ela descreve cada diretório que o sistema operacional deve procurar os binários, tá? Então, a convenção é um diretório, 2 pontos, outro diretório, 2 pontos e por aí vai. E se vocês olharem, deixa eu dar um gap aqui para ficar pintadinho. Se vocês olharem, ó, uma das pastas que ele descreve é a pasta /bin. Então, o sistema operacional vai lá nessa pasta e procura, ó, tem algum binário aí chamado LS? Aí ele acha e fala, achei, ó, tá aqui. Aí ele executa pra gente. Então é assim que ele encontra um binário. Aí o que o ASDF faz? O ASDF, ele faz uma brincadeira com a path e ele quem gerencia aonde que ele vai chamar os binários. Então, na minha máquina, eu tenho alguns plugins. O ASDF funciona com o esquema de plugin. Então você instala um plugin de alguma ferramenta. Eu quero gerenciar o Java através do ASDF. Eu instalo o plugin de Java no ASDF. Quero gerenciar o Maven, mesma coisa, o Node e por aí vai. Esses são os plugins que eu tenho na minha máquina instalado. Então, todas essas ferramentas elas estão sendo gerenciadas pelo ASDF na minha máquina. Aí, quando eu chamo, por exemplo, o Java, ele vai encontrar o ASDF quem vai responder. Ele vai ver qual que é a versão corrente que está setada nele e essa versão que vai responder, tá? Então, basicamente é assim. Eu vou usar como exemplo o Node que eu tinha falado no começo. Hoje na minha máquina, se eu dou um Node "-v", olha lá, eu estou com a versão 15.2.1. Se eu fizer ASDF list Node.js, ele vai mostrar as versões que está instalada na minha máquina. Então na minha máquina eu tenho essas duas versões. Quando eu faço ASDF list all Node.js, ele vai lá na internet e pesquisa por todas as versões que estão disponíveis para mim. Então vamos supor que eu preciso fazer um desenvolvimento e é um negócio legado numa versão um pouco mais antiga do SDF. Vamos supor que seja a 10.23.0. Peguei aleatoriamente aqui. Então eu tô com a 15.2. Na minha máquina eu tenho disponível a 15 e a 8. Eu vou instalar a 15. Qual que eu seleciono mesmo? A 10, né? Então a SDF install Node.js e a versão que eu quero. Isso aqui vai instalar na minha máquina. Beleza. Agora, se eu fizer Node--v, eu ainda estou com a 15.2. Só que se eu fizer ASDF list Node.js, ó, tem uma versão nova lá. Aí como que eu começo a usar a versão 10? ASDF global Node.js 10.23.0. Aí se eu fizer Node-v, olha lá a versão que eu estou usando agora na minha máquina. Aí eu quero voltar. Node 15.2.1. Node-v 15.2.1. Então o legal dele é isso.
eu vou... Além de eu usar ele para gerenciar versões, eu gosto de instalar porque eu acho que é fácil instalar as coisas por ele. Então, por exemplo, eu expliquei que ele funciona com esquema de plugin, né? Vem aqui em todos os plugins. Vamos instalar um cara que eu não tenho na minha máquina. Deixa eu escolher um cara bem exótico aqui, sei lá. Eu quero instalar o... Deixa eu ver aqui. Tem que ser algum cara que faça até sentido também, né? Eu vou instalar o Rust. Então, como é que eu faço? Opa, tô nesse terminal aqui. ASDF, plugin, add, Rust. Ele vai adicionar o plugin de Rust na minha máquina. Aí eu vou fazer ASDF list all Rust para ver todas as versões. E eu vou instalar a última versão do Rust. Ó, hoje eu não tenho, né? Então se eu fizer Rust-V, ó, não achou. Então, ASDF install Rust, essa versão. Beleza, instalou. Aí eu faço ASDF global Rust e essa versão. Rust-V. Eu olhei no site aqui para ver a versão é Rust C --version. Então tá lá, certo? ASDF list Rust. São as versões que eu tenho instalado na minha máquina. Aí eu quero instalar uma outra versão. ASDF list all Rust. Eu quero pegar, sei lá, a versão 1.36. ASDF install Rust. E ASDF global Rust. Aí eu faço Rust C --version. Olha lá, tocar 1.36 agora. Quero voltar para que eu tava. ASDF global Rust 1.48.0 Rust C --version. Então é isso.